Paz do Senhor, queridos amados amigos e irmãos, nós estamos aqui mais uma vez, nosso LacTube está escrito e estamos aqui aprendendo cada dia sobre a Palavra de Deus através do olhar do historiador Flávio José, História dos Hebreus, trazendo aqui para você conhecer cada dia mais a história dos Hebreus. Aqui, através deste livro maravilhoso, qual foi escrito por esse historiador, rabino, Flávio José, conhecedor muito bem do Antigo Testamento, de tudo que ele passou e conheceu e entendeu ali, tanto desde o Pentateuco até os reis, profeta, todos eles, ele comentou sobre esses grandes homens. E chegamos aqui ao capítulo do livro, nosso livro 6, capítulo de número 1. Vai narrar a primeira história ali do primeiro livro de Samuel, do capítulo 5, sobre a Arca da Aliança, causa tão grande males aos filisteus que eles são obrigados a restituí-la. Aqui, lá no finalzinho dos Juízes, junto com Ruth, vai demonstrar que os filisteus levam a Arca da Aliança, os filhos de Eli morrem junto com ele, e a esposa dos filhos deles dá o nome do seu filho de Ecabô. Foi-se a glória de Deus, e a tristeza do povo de Israel pela desobediência paga um preço alto. E agora a Arca da Aliança, que era o bem mais precioso, que tinha a glória de Deus, ali no templo de Salomão, ali no tabernáculo, desculpe que ainda não tinha o templo de Salomão, que nós vamos falar depois, mas tinha o tabernáculo, estava ali guardado pelos levitas, agora ela foi levada pelos filisteus. Os filisteus eram aquele povo grande, onde tinha alguns ali ainda que eram gigantes, como vamos falar também de Golias, o gigante que desafia agora Israel. E aqui vamos ver as guerras deles e tudo o que eles estavam passando. E através da palavra, dos textos da Bíblia e dos capítulos, nós vamos entendendo aqui o segredo de Deus para sempre trazer ao escape dele ao seu povo. E o interessante é que Deus não queria que o povo de Israel fosse igual às nações que estavam ali. As nações pagãs, todas elas já tinham monarquia, como os reis, comandavam. E agora o povo quer clamar a um rei por tudo que eles estavam passando, queriam ser igual às nações. Mas Deus não queria, mas o Senhor abriu mão do povo pela desobediência, fazendo com que Samuel agora colocasse e ungisse um rei para que eles tomassem de conta do povo e assim viesse ter a monarquia. Então, queridos, teremos aqui um pouco no início aqui, um pouco aqui que eles perderam a glória de Deus e agora estavam fazendo mal aos olhos do Senhor. A história vai contar que Samuel vai nascer através do milagre de Deus por Ana, que era estéril, não podia, e ela vai consagrar agora Samuel. Samuel vai ser um dos últimos juízes que vai entrar ali, tanto sendo juiz como profeta, para comandar. Até agora ungiu o primeiro rei, que é Saul. Saul agora estava ali, acompanhando ali, procurando as jumentas do seu pai, e ali se torna o primeiro rei, sendo um homem grande, valoroso, forte, e começa a vencer alguns dos homens que estavam ali para guerrear contra, de alguns exércitos que estavam para guerrear contra Israel. Os primeiros foram os amonitas, depois alguns habitantes ali já também situados de Jabes, Noás, esses reis ali que foram contra Saul, e Saul venceu todos eles. Saul começou a vencer os grandes reis que estavam ali. A conquista do povo de Israel estava agora continuada ali pela nova Canaã, que Deus queria que o povo colocasse ali, vivenciasse a terra que emana leite e mel. E o historiador Flávio José vai nos explicar aqui também todos os detalhes maravilhosamente de Saul, quanto ele fez, as coisas grandes que ele fez. Só que agora eles estão ali sem a Arca da Aliança, e Saul vai agora ser desafiado pelos filisteus. Mesmo ele sendo um dos maiores e mais fortes, não tinha condições de enfrentar o gigante Golias e o povo dos filisteus, que eles eram muitos, mesmo que
Atrás, lá no Juízes, Sansão derrotou ali no templo deles, mais de 1000 deles. Ainda existia aquele povo que era muito numeroso e grandes, e tinha alguns gigantes que era da linhagem da tal de Nair, que era uma linhagem dos gigantes, aonde eles cresciam e eram homens acima de 3 metros quase de altura, né? Então eram gigantes muito fortes, treinados, e era um exército muito forte. Dizem que até o próprio Golias, ele era bem treinado e tinha toda a armadura no seu corpo. Somente tinha, parece que, se eu não estou enganado, tinha um buraco aqui no meio da testa, aonde Davi vai jogar a pedra e vai bater na testa dele, ele vai cair e depois ele vai cortar o pescoço ali, a cabeça de Golias, com a própria espada do Golias. Então, queridos, o que Deus faz, né? Como Deus é maravilhoso. Então, nós temos aqui esse historiador que traz toda essa história, e Saul vai passar por isso, precisar de alguém para agora ali enfrentar, e Davi, usado por Deus, através do Espírito Santo, depois que ele foi ungido, agora Saul vai fazer algumas coisas de errada que o profeta Samuel não quer, não deixa ele fazer, mas mesmo assim ele vai lá fazer, ele vai querer colocar até incenso, aonde ele vai fazer um altar para fazer altares que não era para ele fazer, né? Ele vai depois consultar até uma profetisa que não era para ele fazer. Tantas e quantas coisas ele desobedeceu pelo orgulho de achar que ele era rei e podia fazer tudo. Não podia, porque o Samuel estava ali como profeta de Deus para repreendê-lo. E aí passa a coroa dele para o grande Davi, né? O Davizinho, que era escolhido, o mais humilde, que era o pastor de ovelha, que cuidava das ovelhas do seu pai, e foi escolhido por Deus para tomar agora de conta e ser um grande rei. E assim vamos iniciando esse primeiro livro de Samuel. Aqui vai até o capítulo de número 15, né? O historiador Flávio José vai ensinar aqui nós até chegar à morte de Saul, né? Saul, depois que descobre que Davi agora vai ser rei no lugar dele, que ele foi rejeitado por Deus, vai perseguir Davi, vai fazer tantas coisas, mesmo que Davi vai lá enfrentar o Golias, derrota Golias, mata o gigante. Agora o povo de Israel é livre dos israelitas, é livre de tudo, da opressão deles, mas mesmo assim Saul vai perseguir, e Davi perseguir, e muitas vezes Davi também vai ter a oportunidade de querer matar Saul, mas não faz, por obediência ao Senhor nosso Deus, por ele essa obediência e não fazer isso ao ungido do Senhor. Então trazemos aqui um breve relato do nosso Mactub, você vai entender, né? Temos aqui a nossa Bíblia, o nosso livro dos Hebreus, e aqui ó, o livro de Samuel, finalizando com um belíssimo mapa, né, ali de todo o lugar onde ficava o povo de Israel, Saul, e aonde a morte de Saul realmente, ele vai morrer ali, e todos os seus filhos. Interessante da morte de Saul, alguns dizem que ele se suicidou, né? Outros dizem que não, mas a Bíblia fala que ele caiu em cima da própria espada. Então foi um suicídio, né? Podemos dizer assim. Mas aconteceu tudo pela profecia de Samuel. Samuel já tinha profetizado, e o historiador vai explicar aqui para nós que o rei Saul, segundo a profecia de Samuel, terminou a sua vida tanto havendo desobedecido às ordens de Deus como em relação aos amalequitas. Quando, portanto, feito, morreu com toda a casa sacerdotal, o sumo sacerdote Amimeleque, reduzido a cinzas as cidades e destinada por Deus como moradia. O reino reinou 18 anos durante a vida desse profeta e 22 anos após a morte dele. Então, 18 anos na vida como quando Samuel ainda era vivo, e 22 anos depois da morte de Samuel, ainda Saul reinou ali, e todas as coisas que ele fez de errado acabou pagando um preço alto, triste, né? E Davi agora que vai ser ungido, vai ser chamado, e assim sucessivamente vamos falar aí no 7º livro, né, aqui do nosso livro dos Hebreus, pelo historiador Flávio José, e aí nós vamos falar aqui do reinado de Davi, né? Aí já é o 2º livro de Samuel, aqui trazendo apenas uma palhinha do 1º livro de Samuel. Se você gostou, compartilha, deixa Deus abençoar a sua vida. Se você é curioso e quer conhecer mais a palavra do Senhor, pesquise. O 2º Samuel está aí, o 1º Samuel, e as histórias de Israel estão aí para nós entendermos e acreditarmos e confiarmos nesse Deus poderoso, que Ele é grandioso. Ele é o guarda de Israel, é o grande leão da tribo de Judá, que é o Deus Todo-Poderoso,
que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nós vamos entender cada dia mais, tanto através da história, das pesquisas, como da palavra de Deus, do entendimento espiritual. Peça discernimento do Espírito Santo, deixa Deus agir na sua vida e você vai entender a palavra e os livros que acompanham a palavra de Deus. Então vou ficando aqui com o meu MacTube, está escrito, e Deus abençoe você grandemente. Até a próxima, seu instante.